Mas eu acho que o maior desafio do artista nem é só começar, ter aquela atitude de falar, vou viver de arte, que já é uma coisa bem difícil para todo mundo que é artista, né? Ter essa coragem de viver de arte. Acho que a mais difícil é continuar, é fazer isso se prolongar, dar certo. O Negócio dos Sonhos de hoje vai mostrar a história do Ezequiel Souza, ou apenas Souza, como ele gosta de ser chamado e como se apresenta. Artista plástico, Souza acreditou em seu talento e criou um negócio que mistura o saber empreender com a sensibilidade para criar arte inspirada em pessoas e nos monumentos de Brasília, onde reside, como a icônica Catedral da capital federal. Vamos acompanhar essa história inspiradora que mostra que arte pode ser sim um negócio dos sonhos. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Souza, tenho 30 anos de idade e sou artista plástico. Eu já estou na fase de finalização, onde eu vou só incrementar alguns detalhes que eu vejo que fazem sentido no momento. Bom, eu descobri que a arte era minha vocação desde criança. Eu já tinha uma facilidade para desenhar ali nas atividades escolares, como qualquer outra criança ali que está desenhando e tudo, eu só ia um pouquinho mais longe. Eu sempre fazia questão de detalhar mais o trabalho, fazer questão de criar um pouco mais. Eram minhas aulas preferidas nesses momentos assim, de criação. E foi dessa forma. Depois eu só fui levando para a vida. Meu processo de aperfeiçoamento artístico e o momento que eu iniciei ele profissionalmente foi ele a partir de 2019. Eu queria trabalhar profissionalmente com isso, queria levar mais a sério, não tinha mais como fugir dessa questão artística que está dentro de mim desde criança. Acabou indo um pouco mais longe. Então, ali a partir de 2019, eu comecei a estudar cliente, a estudar a bolha que eu vivia, o trabalho que eu iria fazer, coloração, fundo, como o meu trabalho impactava no ambiente. E foi ali, a partir de 2019, que eu fiz as minhas primeiras peças e ali se iniciava meu trabalho profissionalmente. A produção que mais marcou meu negócio foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de trabalho profissional no Casa Cor, em 2019. Eu recebi um convite através do André Alf e do Paulo Garcia, são dois arquitetos aqui de Brasília. Eu tinha que fazer algo baseado em Brasília, inspirado em Brasília, e eu misturei isso com o meu trabalho em duas telas de 4 metros, e a partir daí casou de ser no exato momento que eu estava me lançando também como artista profissionalmente em 2019. Eu fiz essa arte, a inspiração dela veio através da minha primeira arte em 2019, e aí eu resolvi fazer uma versão mais detalhada dela, já que ela tem um significado muito grande para mim. Foi uma tela a original foi uma tela que me lançou como artista em Brasília. Ela tem todo um significado também com Brasília, pelo fato de eu ter transformado a catedral, que é o meu monumento preferido de Brasília, num acessório na cabeça da modelo. E o tempo de produção dela ficou em torno mais ou menos de uns 25 dias, trabalhando ali detalhe por detalhe, curtindo mesmo a obra. Os tipos de arte que eu produzo, geralmente em termos de técnica, eles vão para uma pegada um pouco mais realista. Eu me dedico mais em a pessoa entender o que está sendo passado ali e não exatamente aquilo ser ultra realista. Para mim isso é apenas desenho. O que entra para mim como arte é o sentimento que eu consigo colocar em cada trabalho, que é onde vai o colorido, onde cada pincelada ela tem um significado ali do momento, do sentimento. E ali, esse colorido ele geralmente está na categoria de abstrato. Então seria uma mistura de abstrato com realismo. Eu tinha um desenho, rosto de uma mulher, e eu simplesmente tive vontade de colorir um dos lados ali, na época de lápis de cor, bem simples. E eu lembro que eu voltei para casa, quis pegar todos os outros meus desenhos e colorir alguma parte, na maioria das vezes o rosto. E ali eu vi que não seguia um padrão de
de rabisco ou de pincelada, mas sim de cor. Eu queria que aquelas cores ali sempre invadissem a arte. Acho que ali estava o que eu chamo de arte, né? O sentimento. Ali é onde eu consigo passar o meu sentimento como artista. Ali é com certeza a minha identidade máxima. Ali é onde eu consigo colocar todo o meu sentimento, técnica, minha expressão artística está toda ali. Tudo a gente começa ali de forma mais simples ali no papel, depois a gente arrisca uma folha maior, depois uma tela e de repente aquele sentimento de colocar a nossa marca, ele acaba abrangendo outras coisas. E aí ele começa primeiro abrangendo coisas que a gente gosta, como eu gosto bastante de tênis, eu fui ali arriscando pintar uns tênis os meus mesmos, depois eu fui fazendo algumas roupas, depois fazendo de amigo, depois eu já estava fazendo encomenda disso. E nisso eu já fui pintando outras coisas, já pintei carro, já pintei escultura, já criei alguns objetos já onde eu também pinto, capa de celular, que o pessoal quiser que a gente coloque ali a nossa identidade artística, eu coloco. Meu trabalho profissionalmente ele funciona de várias formas, mas duas se destacam ali, né? São as padrões. Uma são trabalhos que eu faço autoral, onde eu desenho o que eu tô com vontade ali, o que eu tô sentindo de querer fazer. E aí, se alguém geralmente se interessa, é vendida essa peça. E aí tem as obras que são feitas por encomenda, onde é algo específico, proposto pelo cliente, e eu vou lá e realizo. Os primeiros passos, geralmente, vamos supor, se é um rosto, que é o que eu tô aqui hoje, eu escolho a melhor foto possível. Se eu tiver a oportunidade de fotografar, eu vou lá e fotografo a pessoa, faço uma sessão lá para mim pegar o de melhor artisticamente, né, do rosto da pessoa, para que a gente não faça só uma arte de uma selfie, e sim uma arte onde passe ali uma boa impressão de quem é realmente a pessoa, entendeu? A gente literalmente cria uma obra de arte ali mesmo do rosto dela. Então a gente vai atrás dessa foto, depois dessa foto eu faço o esboço, depois do esboço eu vou finalizando com as outras técnicas que envolvem meu trabalho. Fotografia é uma coisa que eu gosto desde criança, sempre foi meu sonho ter uma câmera, nunca achei que eu fosse conseguir ter uma câmera, mas aí eu lembro que quando eu tive, se tornou um hobby, tentei levar de forma profissional, tentei levar a sério, eu sempre levo a sério hobbies, coisas que eu gosto bastante. E aí eu vi que, como eu não podia me dedicar 100% à fotografia porque meu trabalho é de arte, eu precisei dar uma forma de conectar a fotografia com a minha arte. E aí essa forma foi a que eu encontrei, às vezes trazendo modelos e interagindo meu abstrato com elas, ou servindo apenas para registrar meu trabalho também. Sempre dou um jeito de conectar um com o outro, um trabalhar com o outro ali. Eu sempre tentei transmitir para eles algo mais claro. As minhas artes nem sempre são tão conceituais assim, às vezes elas entregam ali exatamente o que quer ser entregue, que é um rosto, mas não é simplesmente isso. Eu trato de trazer o máximo de expressão para aquele rosto possível, que eu acho que é ali onde, no caso do rosto, vai chamar mais a atenção das pessoas. Agora, quando eu trabalho o corpo, eu faço questão de que as curvas, toda aquela beleza corporal nua que geralmente tem, é onde eu quero que as pessoas prestem atenção naquilo, é ali onde eu vou passar o sentimento. Então, cada trabalho meu, eu dedico essa parte sentimental, um objetivo ali em cada detalhe, entendeu? A gente sempre começa se inspirando, não tem como, a gente vive num mundo, a gente quer se inspirar o tempo todo, né, de coisas boas. A gente precisa de inspiração para trabalhar e para que as coisas aconteçam. Eu tenho alguns artistas antigos, Salvador Dalí, o próprio Van Gogh, Velázquez. Esses são os artistas mais antigos que eu curto muito, Goya. E hoje uns mais atuais como André Salgado, Michael Dargas, são os que têm um estilo mais semelhante com algo que eu quero passar ali, onde tem uma mistura maior com o abstrato, com algo mais realista. Como eu tinha feito um ano de teste sobre cliente, sobre o mundo em que eu vivia, pessoas que eu ia vender, pessoas que se interessavam, pessoas que entendiam o meu trabalho, quem se conectava com ele,
Porque esse já era o maior desafio, né? Eu tenho um trabalho que eu me identificava, que era o que eu queria expressar, mas ao mesmo tempo eu entendia quem são aquelas pessoas e aqueles clientes que vão consumir aquilo, entendeu? Esse seria o maior desafio até então. Mas eu acho que o maior desafio do artista nem é só começar, ter aquela atitude de falar, vou viver de arte, que já é uma coisa bem difícil para todo mundo que é artista, né? Ter essa coragem de viver de arte. Acho que a mais difícil é continuar, é fazer isso se prolongar, dar certo. A gente não lida só com o financeiro. O financeiro, para ser bem sincero, é das coisas mais simples de lidar. Difícil mesmo é o dia a dia, onde envolve criatividade, onde envolve inspiração, onde envolve coisas mais psicológicas que a gente tem que lidar. O artista geralmente tem uma visão muito diferenciada do mundo e acaba que a gente sofre muito dependendo dessa visão que a gente tem do mundo, entendeu? Então é muito fácil a gente se perder no caminho. Por isso que é mais difícil a gente continuar, fazer isso dar certo, se prolongar, do que realmente dar certo, fazer dar certo de início. Eu tenho um estilo de vida onde eu já tenho 30 anos, onde eu já sou uma pessoa que sempre tentei ser o mais certo possível com minhas obrigações financeiras, principalmente. Então eu vou ser o mais certinho possível para, no mínimo, ser responsável com essas questões financeiras, com essas obrigações financeiras que eu tenho. Então eu faço essa parte e a outra, geralmente, hoje em dia também não me cobro tanto assim. A gente acaba deixando a coisa acontecer mais naturalmente. Foi uma questão de me adaptar. Eu queria ter a oportunidade de curtir mais o meu trabalho. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje em dia onde não é só trabalhar bonitinho ali, desenhando, e de repente alguém vai vir pagar um dinheiro exorbitante por aquilo que a gente vai viver bem durante anos. Não, hoje em dia não funciona mais dessa forma. A gente precisa, dependendo do nosso público, da nossa situação, do mundo que a gente está encaixado ali, a gente precisa trabalhar bem essa questão de encomenda, trabalho autoral, trabalho comercial e destinar tempo para cada uma dessas vertentes. Minhas encomendas hoje, nesse ano de 2023, elas são prioridade, inclusive eu já bati meu recorde de encomendas esse ano. Porém, já teve anos onde eu pegava menos encomendas para curtir mais trabalhos autorais, nem sempre focados em serem comerciais. A gente tem duas vertentes no trabalho que não é encomenda. Ou a gente faz ele de forma mais conceitual ali, onde a gente não vai se importar com nada além do que a gente quer passar, o conceito ali completo. Ou a gente vai fazer um pouco daquilo de forma um pouco mais comercial, para que a gente também tenha a oportunidade de vender. O que a arte representa na minha vida? Basicamente tudo. Sei que é meio clichê falar isso, vindo de um artista, o que representa, mas quando a gente é artista, o trabalho, a arte, literalmente faz parte da gente. É do que a gente é, do que a gente quer passar para as pessoas. É literalmente a nossa alma, a gente coloca a nossa alma ali. Esse ano eu estou dedicado mais a encomendas, trabalhos mais conceituais, mais autorais. Eu estou fazendo mais um tempo ali que me sobra, dias mais esporádicos. Mas está sendo um ano interessante também para aprimorar a técnica em prol das próprias encomendas. O ponto mais importante, ele nem está exatamente ligado a alguma conquista profissional ou financeira ou de um grande trabalho onde eu consegui um grande valor. Está mais em algo próprio meu, uma maturidade que eu alcancei através de outras questões que eu vivi particulares que fizeram entender o que eu tinha que dar para o meu trabalho, o que eu tinha que viver com ele, a prioridade que eu tinha que dar para ele. Saber que ele é mais importante do que tudo. A gente pode sim filtrar o que é bom ou ruim, a gente pode conviver
com várias outras coisas na nossa vida, mas saber que o trabalho ele é prioridade. A gente tem que entender que a gente nasce com isso e a gente vai morrer com isso. A gente só tem aquela certeza maior que a gente nasce sabendo que a gente tem, aquela é a qualidade maior. Ninguém vai tirar isso da gente, então se a gente não valorizar isso da melhor forma possível, ninguém vai valorizar. A minha arte muda ambientes a partir do momento em que eu vejo uma parede, seja ela branca ou qualquer outra cor mais clean, ou preta mesmo, seja da forma que for, com os móveis que forem, eu acho que ela chega como um complemento ali para dar vida. A parte sentimental, onde entra ali com o abstrato, as cores, é ali onde entra vida. Eu já tive alguns trabalhos expostos já. Eu já tive... Minha primeira oportunidade foi na Simple Gallery, em Miami, em 2017. E foi dali que eu criei a maturidade para entender o tipo de oportunidade que eu viria a ter. Eu não trabalhava profissionalmente ainda, eu não imaginei que pudesse trabalhar profissionalmente, eu não tinha referências de quem trabalhava profissionalmente. Só viram meu perfil, uma galera de Miami, gostaram, eu fui lá produzir da forma mais amadora possível, que eu achei que fosse legal ou não. Já tinha assim, uma identidade minha e tudo, mas com certeza não o que eu faria hoje em dia. Essa foi a primeira grande oportunidade, vamos dizer assim, que fez eu amadurecer. Quando foi em 2019 que eu entrei profissionalmente nesse mundo, né, como artista, e aí minha primeira oportunidade foi no Casa Cor, ali eu me lançaria como artista profissional. Depois eu tive a oportunidade de expor na Embaixada do México, na Funarte, em algumas galerias aqui de Brasília, mais particulares. Depois eu tive alguns trabalhos feitos com marcas, como a abertura do Starbucks aqui em Brasília, como a Porsche Cup em São Paulo, em uns 3 eventos. Também trabalhei com a Pirelli. O artista, o que ele mais se importa, primeiramente, é com a sinceridade daquelas pessoas em verem aquilo e gostarem, e ao mesmo tempo o quanto a gente também está gostando daquilo, o quanto a gente está em paz com aquele trabalho que a gente está fazendo há anos ali, entendeu? Um bom exemplo mesmo é um trabalho que eu fiz pro Starbucks, onde a gente tinha ali outros artistas envolvidos e eu analisei bem a empresa, eu analisei bem a proposta, eu entendi que eu estava fazendo em Brasília, para a Starbucks e aquele trabalho ali me abriu várias portas porque eu consegui fazer um trabalho eficaz. A minha participação na Casa foi em 2019, eu estava ali vindo de um estudo de 1 ano, estava com pouquíssimos trabalhos feitos, estava ali com 2 trabalhos feitos, inacabados, e veio essa grande oportunidade de fazer uma tela de 4 metros, inspirada em Brasília, 2 telas para ser mais exato, né, de 4 metros, no ambiente do Paulo Garcia. E foi uma baita experiência, porque eu nunca tinha trabalhado com algo tão grande e, ao mesmo tempo, eu também nunca tinha me desafiado a trabalhar durante tanto tempo. Eu trabalhei lá, chegava lá às 3 da tarde, vindo já de um trabalho, na época eu trabalhava fichado, então eu saía desse trabalho, já ia direto para lá e saía de lá 3 da manhã, 4 da manhã. Então, assim, foi isso durante 1 mês, trabalhando nessas 2 telas grandes para entregar o máximo que eu pude entregar na época. As redes sociais, ela tem uma parte extremamente importante, que é... Eu gosto de tratar ela ali como uma forma de, ao mesmo tempo, de laboratório, de teste, onde eu jogo uma coisinha ou outra, e eu vejo qual é a reação das pessoas sobre aquilo, e isso me dá liberdade de saber até onde o que eu posso fazer profissionalmente. Sem contar a captação de cliente, é dali onde vem uma porcentagem minha de clientes. Não é a porcentagem maior, a porcentagem maior ainda é referência, ainda é o boca a boca no mundo real, como eu gosto de dizer. Cara, a dica que eu dou, eu não consigo dar uma dica só, assim, definitiva. Acho que dá pra incrementar umas dicasinhas, vamos dizer assim. Primeiramente, a pessoa não pensar só em dinheiro, mas ela ter noção de que dá, sim, pra viver muito bem. Isso aqui, a pessoa não...
A pessoa pode ficar, ela pode... Tudo vai depender do objetivo dela financeiramente, se ela se importa com isso, é claro. Se ela for uma pessoa que precisa do mínimo ali para sobreviver, ela vai conseguir. Se ela quer ali um padrão de vida médio ou um alto, ela ser milionária, tudo isso é alcançado com a arte. Vai depender do que ela vai sacrificar da vida dela em prol disso, entendeu? O quanto ela vai adentrar lá e as oportunidades, o tipo de trabalho importa muito, o tipo de cliente, o seu público-alvo, tudo isso importa muito. A minha dica principal, quando as pessoas vêm conversar comigo, e uma coisa que eu sou muito grato é de ser muito recente como artista e ser bem-sucedido, me considero bem-sucedido, entendeu? É que se a gente nasce com esse dom, a gente tem a obrigação de fazer ele dar certo. É a única coisa que a gente tem ali que não tem como ninguém tirar da gente. Então a gente tem que confiar naquilo ali que a gente tem. Falando de uma forma mais realista sobre o mundo, eu acho que é interessante estudar quem você é como pessoa, como artista, a bolha em que você vive, tudo isso importa. Política, lado político, cliente, o tipo de ambiente, roupa que você veste, lugares que você frequenta. Isso é muito importante para você se entender não só como pessoa, mas saber, porque no momento que você for trabalhar com arte, você vai perceber que o seu público tem muito a ver também com o estilo de vida que você vive e o tipo de cliente que ele atrai. Então a pessoa tem que entender esse conceito primeiro, para aí sim ela vai entender o público-alvo dela, que essa é a coisa mais difícil hoje em dia. É o que deixa o artista mais perdido, é entender quem é que vai comprar, para quem que eu vou vender, quem é que vai se interessar, será que vão se interessar mesmo? Vão, se você tiver inserido e entender como pessoa, como artista ali, quem você é. Eu entendi que meu trabalho, ele seguia essa linha, e é isso que eu falo, né? Interessante o artista entender o que o trabalho dele transmite e trabalhar a partir daquilo. A gente tem uma cidade onde a gente tem um lado, a gente tem umas vertentes muito, muito divididas, né? Onde a gente tem uns artistas que vai para um lado mais comercial, que já faz parte de outras bolhas, a gente tem outros artistas onde eles estão para um lado mais urbano, e são bem-sucedidos, inclusive, né? A gente tem vários grafiteiros aí bem-sucedidos. E eu acho que eu entrei ali, eu soube ler esse mercado, eu entrei ali numa vertente, fui indo onde eu sabia que tinha que ir, trazendo um frescor entre esse mercado pouco explorado. A gente tem que criar muitas conexões para abrir uma porta aqui, uma pequena porta ali. E aí, quando você for ver, você já está sendo conhecido, está surgindo uma oportunidade diferente ali, o pessoal te vê. Brasília, ela, se você souber dar algo novo para ela, você sempre vai ser bem-vindo. O pessoal sempre faz para mim, da onde veio, o que significa, por que essas cores. E eu simplesmente nunca sei a resposta exata. Eu sei dizer para ela o momento exato em que eu quis colorir um lado específico de um rosto, na época com lápis de cor, e que de repente eu tive um sentimento muito grande com aquilo, que eu queria pintar tudo que eu já tinha feito com aquelas cores. E aí desde lá pra cá, isso se tornou a minha identidade. As pinceladas mudaram, algumas colorações de azul foram pro... Eu trabalhei, né, nessa paleta de cor, eu vi o tipo de cor que se destacava, que cada um tivesse sua identidade ali, o seu espaço dentro dessa paleta ali misturada, vamos dizer assim. Então eu fui ao longo do tempo vendo qual verde ficaria melhor, qual laranja, qual azul, qual amarelo. E hoje em dia eu tenho essa paleta definida, porém a pincelada ela é sempre feita ali na hora, é realmente uma coisa bem de sentimento mesmo. A gente pode dividir essa conquista profissional de duas formas. A gente pode ir para uma conquista mais palpável, de algo mais que envolve o financeiro, conquista do que esse trabalho me deu de retorno, ou também uma outra que seria o que ela me deu de felicidade, né? Saber que eu posso viver de arte hoje em dia, saber que eu me considero bem sucedido com isso, saber que eu quero viver a vida toda com ela. Mas com certeza eu tive a oportunidade de comprar o meu carro, eu tive a oportunidade de comprar equipamento, tênis, que é uma coisa que eu gosto bastante. E
meu apartamento, que de certa forma está em negociação aí, mas é fruto disso, entendeu? O tempo em média de cada produção depende do tamanho, depende da técnica, depende do que está sendo desenhado ali. Hoje eu trabalho com algumas vertentes, eu trabalho desenhando carros de luxo, né, na maioria das vezes, trabalho desenhando pessoas, seja corpos ou rostos, e também trabalho desenhando monumentos de Brasília. Cada um desses tem o seu devido tempo. Futuramente eu quero criar mais conexões. Eu sempre trato cada ano profissionalmente de uma forma diferente. Eu coloco objetivos e eu levo aqueles objetivos até o final. Esse ano eu me dediquei bastante à encomenda, então eu quis fazer todo tipo de encomenda que aparecesse para mim. O próximo ano agora eu quero me dedicar, talvez, criar conexões com outros países, algo que eu já venho aos poucos fazendo. Eu já tenho uma obra ou outra enviada para Miami ou para outros países mais distintos aí. Eu também estou enviando bastante para fora de Brasília ultimamente, principalmente para São Paulo. Então talvez eu crie essa conexão aí a mais com São Paulo. Talvez eu fique mais em São Paulo do que aqui. Eu queria essa ida e vinda de lá para cá ano que vem e ao mesmo tempo algo mais fora também. Acho que esse é o que eu posso dizer que é o que eu vou me dedicar no futuro.